Bom dia, Igreja Manaim. Obrigada, tio, tia, prima, família, né, por me convidarem para estar aqui num dia especial que vocês estão celebrando o aniversário da igreja. Então, me sinto muito honrada de estar aqui. Já vim assistir a alguns cultos e hoje estou com essa alegria, essa honra e essa responsabilidade, né, porque esse púlpito só tem gente que prega bem. Então, tem aquela pressão, mas aí quando o Espírito nos toma, o que importa é que a mensagem seja entregue. A primeira coisa que eu pensei quando eu sentei aqui foi a altura do púlpito. Porque esse púlpito claramente foi projetado para os homens e para mulheres de salto. Só que já faz 3 anos, mais ou menos, que Deus me mandou pregar somente descalça. Então, eu não estou só aqui, assim, descalça. É assim que eu prego em todos os lugares, não importa, pode ser um lugar pequeno, pode ser um lugar médio, pode ser um lugar grande, uma conferência, todas as mulheres lindas de salto, e aí eu apareço sem sapato, porque Deus quis assim. E aí dificulta o fato de eu ser baixinha e o púlpito ser alto. Então, eu vou evitar ficar aqui, né? Porque senão eu vou me sentir uma criança pregando para vocês. O bom é que Jesus adora usar os pequenos, aqueles que as pessoas olham e não dão nada. Provavelmente você não dá nada se eu estiver aqui atrás, mas isso é bom. Mas, enfim, eu vou começar fazendo uma oração. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, toma a minha vida. Toma, Senhor, o coração e a mente de cada um que está aqui, porque somente a sua boa obra em nós é capaz de nos levar ao trono de Deus e transformar em nós aquilo que Deus deseja, nos levar ao propósito, nos levar à boa vontade do Senhor. E eu clamo que o Senhor seja aquele que domina neste culto. Usa a minha boca para entregar a palavra, Senhor, e usa, Senhor, cada coração como solo fértil, recebendo mais uma semente de salvação e transformação. No nome de Jesus eu oro. Amém. A Rebeca falou que nessa temporada de aniversário, a igreja está vivendo batalha. Isso é ótimo sinal, quer dizer que as trevas estão incomodadas com algo. Então, eu dou glória a Deus por isso. E eu também, para estar aqui essa semana, peguei mais uma virose, garganta ruim, mas eu estava com a voz boa até ontem à noite. E eu falei, não é possível. Eu estava feliz de que a voz estava intacta e agora, então, começou a falhar. Mas no nome de Jesus, vai dar tudo certo, eu vou entregar a mensagem. Orem por mim, se começar a falhar, vocês orem por mim para que eu consiga entregar a palavra que o Senhor me deu. Eu escolhi trazer uma palavra recente que Deus me deu. Eu já preguei lá na igreja, na IA. E eu escolhi essa palavra porque toda palavra que vem da Bíblia, da palavra de Deus, ela é poderosa. Mas existem alguns momentos que o Senhor nos toca de forma muito profunda quando a gente está lendo a Bíblia. Ou quando Ele traz como se fosse uma luz que nos atrai para que nós possamos mergulhar naquele conceito, naquele princípio que a Bíblia está nos ensinando. E essa palavra veio de um momento assim, enquanto eu estava lendo o livro de Provérbios. E eu li um versículo que ele não parece que vai trazer algo tão extraordinário, parece até meio engraçado, mas ele me chamou a atenção. Aí eu falei, Ramon, eu preciso pregar em cima desse provérbio. Aí ele falou, só você, é sua cara. É o último que eu escolheria. Mas eu parti dele. E eu cheguei num lugar e numa mensagem que veio de Deus, não veio de mim ou da minha mente. E se tornou uma palavra muito especial. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, nesse dia especial. O título, o tema dessa pregação que eu dei foi deserdação, redenção e adoção. Ele fala de 3 princípios, 3 ações que acontecem e que partiram desse provérbio que o Senhor me deu, e ele está lá em Provérbios 17, 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia.
Você não vai precisar abrir todos os textos que eu vou falar, mas esse é um provérbio. Eles conseguiram trazer aqui também, no telão. Vocês não têm um tempo para me dar, assim, um reloginho para falar, para de falar, isso é livre? Tô brincando. Porque eu estou sem o meu celular, então ali tem um horário. Tá 10 minutos adiantado? Então tá bom. Só para eu saber quanto tempo eu estou pregando, né? Porque mulher gosta muito de falar. Se vocês não me derem nenhum tempo, assim, chega. Lá na igreja eles colocam uma contagem regressiva, para ter certeza. E aí quando você chega no 0, começa o negativo em vermelho. Bem grande assim, né? Para você ter certeza que você já está falando há bastante tempo. Aqui não, né? Vocês querem que eu fique bem à vontade? Brincadeira. Bom, lá em Provérbios 17:2 está escrito: o escravo sábio ou prudente mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Quando eu li esse versículo, me chamou a atenção, e aí eu falei, Ramon, presta atenção. Aí ele falou, parece aquelas piadas, né? Aquela pessoa, né? Parece o discurso da Dilma, não tá filmando, né? Então corta essa parte que eu não... Mas ele fez essa piada, sabe quando ela fala e vai trocando? Mas esse versículo me chamou a atenção. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha e entre os irmãos terá uma parte na herança. A minha pregação ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira delas, uma análise desse versículo, e a segunda dela vai ser o entendimento de como esses princípios foram visíveis ao longo da história e como nós podemos aprender com eles a respeito do Evangelho de Cristo. Bom, esse texto, ele não fala de uma história específica, assim como outros provérbios. Salomão, que foi o homem mais sábio da história depois de Cristo, ele recebeu uma sabedoria sobrenatural, e é debaixo dessa sabedoria que ele faz essa constatação. E o provérbio, para você que gosta de estudar o livro dos provérbios, eu amo. Ele, apesar de não ser uma história, ele fala a respeito de realidades que, quando replicadas, trazem o mesmo resultado. É como ciência, é como matemática. Somente a sabedoria divina pode fazer com que alguém tenha esse entendimento, esse nível de sabedoria e conselho. Então, aquela verdade, se ela for replicada em famílias diferentes, em épocas diferentes, gerações diferentes, gera resultados semelhantes. Isso é sabedoria. Então, olha a profundidade de se estudar um provérbio. Então, quando nós olhamos para esse provérbio, nós precisamos primeiro entender quem são os personagens que estão dentro dele. A figura central é o pai. Porque o pai é o ponto de conexão entre os outros dois, tanto filho quanto escravo. O pai é aquele que tem todas as coisas, é o que tem o domínio. Ele é dono tanto da herança dos filhos, quanto do escravo das terras, dos animais. O pai é quem tem o poder, é quem determina o futuro e o rumo dos 2 outros personagens, tanto o escravo quanto o servo. Assim como eu falei, temos esses outros 2, então são 3 personagens principais nesse provérbio. O escravo é aquele que não tem nada, ele não tem domínio, nem de si. O escravo trabalhava para se alimentar, mas ele não tinha salário quando ele era escravo. Ele não era dono nem de onde ele morava, nem os seus próprios filhos seriam seus. Os filhos dos escravos eram do dono do escravo. Ele está em absoluto desprivilégio. Ele não pode escolher o seu próprio destino. Ele trabalha para o enriquecimento do outro, do pai. E o terceiro personagem que eu quero falar com vocês é o filho. Já o filho, o extremo oposto do escravo, ele nasce sendo dono daquilo que ele não conquistou. Ele está numa vantagem desde o início.
A gente pode dizer que o privilégio máximo é ser filho daquele dono que tem posses, que tem poder. Ele será o sucessor, ele será o herdeiro. Ele enriquece pelo trabalho dos outros dois personagens. Ele enriquece pelo que o pai a vida inteira trabalhou e construiu, e ele enriquece também no trabalho do escravo. Então, assim como o escravo trabalha e só enriquece aos outros, o filho enriquece baseado nos outros. Extremos. Nós estamos falando, então, do pai como peça central e de dois extremos. Essas duas posições sociais são posições irreversíveis quase sempre. Então, lembrem disso, quase sempre. Será que eu consigo puxar um pouquinho aqui para eu passar pela frente? Né? Eu já consegui, ninguém precisa... Pronto. Que aí eu posso passar por aqui. Que eu gosto de andar. Lá na igreja eles falam que eu sou o terror dos câmeras. Porque eu vou. Aí eles falaram que o câmera conseguiu chegar em você, você voltou já. Eu posso ser um pouco o terror dos câmeras daqui também. Eles deram risada, porque aparentemente eles sabem do que eu estou falando. Alguém deve ser o terror dos câmeras aqui também. Então, essas duas posições, tanto de escravo quanto de filho, são posições quase que irreversíveis. A gente não vive numa época e numa sociedade onde existe escravidão ainda, mas a gente pode entender, e por meio dos estudos da história, a gente sabe que a grande maioria dos escravos nascia escravo e morria escravo. Se ele não estivesse vivendo uma temporada de tráfico negreiro, né, ou que eles eram pegos de outros países e levados, por exemplo, da África para a Europa, nós podemos ver na história. Então, aqueles que talvez eram livres foram roubados e tirados da sua liberdade, foram levados como escravos. Infelizmente, isso acontecia. Aqueles que nasciam já como escravos, terminariam como escravos. Olha que triste realidade. Da mesma forma, filhos. Filhos nascem e morrem filhos dos seus pais. Essa palavra que está no título da pregação, deserdação, é uma palavra que a grande maioria nem conhece, porque ela é muito rara, muito, muito rara um filho deixar de ser filho. Você pode ser um filho bem mais ou menos. Sua mãe já pode ter dito, provavelmente você ouviu em algum momento da sua juventude, eu vou te deserdar. Mas ela não fez. Você vai morrer filho dos seus pais. Alguns pais são ausentes, mas não deixam de ser pai daqueles filhos. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos falando, e Salomão está falando sobre duas posições quase que irreversíveis. Então esse provérbio me chamou muita atenção. Porque o que ele está dizendo é que existe uma mínima possibilidade, mas existe a possibilidade da mudança dessas duas realidades que são quase irreversíveis. Então ele está dizendo, bom, existe uma fórmula onde escravo deixa de ser escravo e troca de lugar com o filho, que quase nunca deixa de ser filho, mas nesse lugar vai para um lugar como de escravo. E isso me chamou a atenção. E aí eu falei, deve existir algum segredo muito profundo para essa transformação de algo que deveria ser, segundo a sociedade, irreversível. E quando eu estava refletindo sobre esta mensagem, algo me impactou. Quase nada é estático na nossa vida. Quase nada é irreversível. Quero chamar vocês aqui para uma reflexão. Tudo sobre a nossa vida, quase tudo, está em transformação.
Pensa o nosso corpo físico. Nós nascemos bebê, crescemos, envelhecemos e morremos. Não somente nisso, o nosso corpo. Começa janeiro todo mundo faz aquela meta de dieta. Aí a gente começa a dieta bonitinho. Aí vem carnaval. Aí você tropeça assim, como sem querer, num bolo da sua avó, tropeça num pão recheado. Aí chegou o carnaval, aí Páscoa, um monte de chocolate, aí o corpo engordou. Mas aí você fala, não, eu não vou me entregar, aí volta a dieta e emagrece de novo. Aí chega julho, você resolve ir passear com a sua família, aí vai pra praia, aí come o quê? Come peixe frito, lula frita, batata frita, e o corpo o quê? Engorda. Aí volta, aí você fala, não, eu nego, eu não aceito esse peso, aí volta a dieta, aí volta a emagrecer, é um vai e volta do peso. A família Pozella não tem isso, né, tio? Não, nunca vimos. Nunca vimos. Meu pai, nunca vimos. E a verdade é que assim, o corpo ele está sempre mudando. Mas não é só o corpo. A mente. A sua mente está em constante transformação. De quando nasce, então, nem se fala. No primeiro ano, a mente, os neurônios, as sinapses de um bebê, de 0 até 1 ano, vivem uma completa transformação. De alguém que não sabia quase nada, para aprender tantas coisas. E para o resto da sua vida, ou a sua mente estará expandindo, ou ela estará retrocedendo. Toda nova experiência é um novo aprendizado. Não somente o estudo, mas viver faz com que a sua mente se transforme. Você nunca é a mesma pessoa pensando as mesmas coisas e sabendo as mesmas coisas. Porque a sua mente está em transformação. E a conta bancária? Ah, pastor, era melhor não entrar nesse assunto. A gente está a vida inteira enriquecendo, empobrecendo. Enriquecendo, empobreci demais. Enriquecendo. Ganha salário, gasta tudo. Está no dia 10, você já fala, fiquei pobre. Aí cai o salário, fiquei rico. É uma sensação, né? De tenho e não tenho. Aí também vou fazer investimento. Aí faz investimento. Aí começa, poupança, caixinha, aí nasce o filho, pronto. Aí começa, é parto, é enxoval, é viagem, é um tal de juntar e gastar, é um tal de ter e não ter, porque dinheiro é instável, a economia é instável, o salário é instável, não existe estabilidade financeira absoluta. E emoções. O filme Divertidamente é maravilhoso para mostrar como funciona a nossa mente. A sede das emoções, né? Que muitos dizem que é o coração. Mas a verdade é que ninguém está feliz o tempo todo. E nem triste, e nem bravo, e nem angustiado. A gente vive uma montanha-russa de emoções. E eu poderia estar aqui trazendo um grande conselho de felicidade. E por melhor que fosse, você colocasse em prática, você ia ficar feliz. Mas alguma coisa aconteceria e você ficaria triste, momentaneamente. Eu poderia te dar conselhos de ansiedade e você deixar de ficar ansioso e você ficar feliz. Mas de repente acontecer alguma coisa e você ter medo. Porque as emoções são instáveis. Nós estamos bem num dia e no outro dia, emocionalmente, mal. E eu refleti sobre isso para que você entenda a profundidade do conselho e do entendimento que nós vamos ter aqui hoje. A gente não está falando de coisas importantes, mas que são instáveis ou que mudam e se transformam o tempo todo. Estamos falando de posições quase que irreversíveis. Estamos falando de escravidão e filiação. É isso que Salomão está falando. Ele está falando da possibilidade da mudança de coisas que nunca mudam. Essa é a profundidade. Ele está falando
de redenção e adoção e deserdação. Ele está falando de uma situação onde existe o pai como figura central, um escravo e um filho. Em determinado momento, esse escravo vai para o lugar de filho e esse filho vai para o lugar de escravo. Isso não acontece qualquer dia, isso não acontece com qualquer pessoa. E aí me chamou a atenção e eu falei, o que é isso? Deserdação é o ato de privar um herdeiro de seus bens, inclusive dos seus legítimos direitos. O que faria um pai? Tirar os direitos de um filho por decisão própria. O amor mais absoluto na humanidade, mais estável, é o amor de pai e mãe. O que faz então um pai tomar a decisão de deserdar, de tirar o posto de autoridade e de herança? Porque esse provérbio, ele fala sobre autoridade e herança. Ele fala que aquele filho tinha autoridade, mas de repente o escravo vai mandar no filho. E o escravo vai herdar parte da herança. Deserdação. Esse é o lado triste. Mas existe um lado de alguém que está se dando bem. É esse tal de escravo que não tinha nada. E não tinha perspectiva de mudança. Algo acontece na vida dele que ele sai da posição de não ser ninguém e vive em primeiro lugar a redenção. Se você nunca ouviu o significado real da palavra redenção, ela significa o ato de comprar por um preço o escravo e libertá-lo. Então esse escravo, em primeiro lugar, ele deixa de ser escravo. Mas o provérbio, ele não está falando que o escravo deixa de ser escravo para ir embora. Ele deixa de ser escravo para mandar e herdar. Então não somente ele passa pela redenção, ele também passa pela adoção. A adoção, na época bíblica, é entendida como nomear alguém de fora da família para ser herdeiro. A pessoa adotada, então, se uniria à nova família e assumiria um novo nome e receberia uma nova herança. E nesta posição, esse escravo, então, tem autoridade. Ele sai da submissão completa para ter autoridade. Essa é a parte boa. O que pode fazer a história de alguém que não tem nada, nem a si próprio, nem o seu destino, e sair de um lugar de desprivilégio completo para ser redimido e adotado? O que levaria esses dois personagens a viverem uma mudança absoluta de rumo e identidade? A resposta está em dois princípios que nós podemos ver em Provérbios 17, 2. Eu vou ler novamente para vocês o provérbio. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Os dois princípios que são a resposta para essa pergunta que eu fiz, que é o que pode fazer duas realidades irreversíveis mudarem. E o primeiro princípio é a sabedoria. Mas aqui eu vou dar a palavra no original, que no hebraico, que é sakal. Guarde esse nome, sakal. No provérbio nós podemos ver essa palavra quando ele diz o escravo sábio. Quando a gente lê em português esta palavra,
a gente tem uma percepção de que ela significa algo, alguém que vive com sabedoria, tem certa experiência, age de forma correta, e é isso mesmo. Mas no original, quando a gente vai mergulhar em textos que dizem respeito a esse conceito, a gente entende um pouco mais profundamente o que ele significa. Ele passa por entender aqui no intelecto, conhecer algo, mas ele também passa por discernir nas entrelinhas, não somente o que é e o que não é, mas uma forma correta e adequada que aquilo pode se tornar prática e agir de forma sábia. Então não é só conhecer, mas também discernir e experimentar de forma prudente. Tudo aquilo que se faz é um estilo de vida de alguém que realmente entendeu verdades, discerniu situações e aplicou de forma correta. Sacal, sabedoria, prudência. É tão interessante que essa palavra muitas vezes ela é traduzida como prosperar. Então, algumas vezes no original, eles traduziram para o português como sabedoria, prudência e até prosperidade. Que entenda que quem entende, discerne e age de forma correta, prospera naquilo que se faz, e não, aqui não é financeiramente que eu estou falando somente, mas de forma geral, consegue ser eficaz nos seus objetivos. Então, Salomão está dizendo que existe uma forma do escravo conseguir conquistar algo que ele não conseguiria baseado na sua posição. E é uma profunda sabedoria. Mas o outro princípio que a gente precisa conhecer nesse texto também, como eu falei, são 2 princípios que nós vamos aprender baseado nesse provérbio. O primeiro é sacal e o segundo é bush, vergonha. O texto diz que o escravo é sábio, mas o filho envergonha. Bush. Essa palavra ela tem um sentido mais profundo do que a palavra vergonha em português. Para pensar, você que é pai e mãe, que tipo de vergonha um pai precisa ter para tomar a decisão de que o seu filho não será mais seu filho? Não é qualquer vergonha, não é passar uma vergonhinha. É algo profundo, algo que traz nojo. Em alguns textos, esse termo, ele beira o repúdio. Por isso que essa palavra em português, muitas vezes, é conectada a repudiar. É uma vergonha profunda. Então prestem atenção, são 2 princípios que transformam realidades irreversíveis. Uma sabedoria profunda e uma vergonha profunda. Então aqui, ele diz que o que esse filho fez para deixar de estar no lugar de maior privilégio foi algo que envergonhou o seu pai, a figura central, aquele que determina, aquele que deserdou e também aquele que redimiu e adotou. Eu convido então vocês a fazerem uma análise da história da humanidade e entenderem como esses 2 princípios, eles são vívidos desde o início da humanidade e como nós precisamos aprender com eles. E entender isso que Salomão está tentando nos ensinar. Eu quero perguntar para vocês, aonde vocês acham que esses 2 princípios
apareceram pela primeira vez na história. Alguém quer se arriscar? O pastor não pode, porque você sabe muito mais que eu. Se eu sei... É isso aí, Adão e Eva, muito bem. Vai ser pastor. Gênesis. Os dois princípios e esses dois termos no original, Sakal e Bush, aparecem no mesmo momento da história. O último versículo do capítulo 2 de Gênesis, que é o versículo 25, diz o seguinte: e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Bush. Aqui o que está dizendo é, antes do pecado, eles não sabiam o que era essa tal de vergonha. Estar constrangido, estar incomodado com algo. Adão e Eva não sabiam, eles andavam nus, encontravam com Deus na viração do dia, nus, sem nenhum tipo de constrangimento. Mas logo em seguida, próximo versículo, aparece a serpente. E a serpente então chega com um discurso, primeiro para Eva, falando a respeito dessas proibições, dessas regras que Deus colocou no jardim. E o que ela diz? No versículo 6, a palavra diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar Sakal. Vocês estão rindo que eu estou de ponta de pé, né? Porque eu venho aqui, aí eu passo vergonha, eu falo, será que é melhor eu ficar um anã atrás do púlpito ou ficar na pontinha do pé? Mas aqui, voltando no texto, a mulher ouviu a tentação vinda da serpente. E o que ela percebe naquele momento é que a árvore era boa para comer, tem uma cara boa, devia ser uma cor bonita, suculenta, parece que é gostosa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui era desejável para dar Sakal. Eu não quero ficar por fora, existe alguma coisa que eu quero conhecer. Então vocês percebam que Sakal não é só sabedoria do ponto de vista positivo. Tem a ver com uma experiência, conhecer. E era isso que ela queria. Saber algo que Deus sabia que eu não sabia. Por que eu não posso saber? Está tão agradável, está bonito, parece que é gostoso. E eu quero conhecer. Então foi no pecado que estes dois princípios apareceram na humanidade. Tanto Sakal quanto Bush entraram na prática de Adão e Eva desde o pecado, do momento que ela experimentou. E aí então ela entendeu o que era maldade. E ela se envergonhou. Esses dois princípios entraram na humanidade e aparecem na Bíblia no mesmo lugar. Mas eu convido vocês a irem para anos e anos depois, em Deuteronômio. E eu quero refletir com vocês a respeito da primeira Páscoa, não exatamente do ponto, mas daquela época, onde o povo de Deus, onde Deus já tinha uma aliança com o povo judeu, e eles viviam em escravidão. A gente não está falando sobre escravidão, o desprivilégio de estar na posição de escravo. E Deus, como tinha uma aliança de povo,
Desde Abraão, ele vê o seu povo sendo escravizado pelo Egito, e ele decide mudar essa circunstância e libertar, e ele levanta um libertador, Moisés. E por meio desse libertador, Deus tira o povo de lá. E por causa da rebelião do povo, após ser liberto, por causa da idolatria, por causa da murmuração, eles têm uma consequência, eles têm que ficar no deserto por 40 anos. E Moisés fica lá com eles, liderando em nome de Deus, trazendo direção, trazendo a lei, trazendo a verdade que poderia trazer sabedoria, poderia tirar a mentalidade de escravos deles, gerando sacal. Naquele momento da história do povo judeu, seria a lei que era a possibilidade de trazer a verdade não somente no intelecto, mas num estilo de vida que agrada ao Pai. Mas mais uma vez, mais uma história, nós vemos que o homem não é capaz. Porque vendo o poder de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o povo mais uma vez se rebela, entra em idolatria. E aquele desejo de uma vida correta, que agradasse o Pai, que tornasse aqueles escravos não somente socialmente livres, mas espiritualmente, plenamente livres. Era esse o plano de Deus quando Ele tirou eles do Egito. Eu não quero só que o Egito não te escravize, mas eu não quero que o pecado te escravize. Eu quero que vocês sejam completamente livres, mas o homem não foi capaz. Porque o homem não é capaz. E eu quero ler com vocês poucos trechos de um texto muito forte da Bíblia, que é o Canto de Moisés. Se você não sabe, a última coisa que Deus entregou para Moisés antes de levá-lo embora foi um cântico. Sabe por que a gente não prega muito sobre esse cântico? Porque ele é triste. Ele não é de triunfo. Ele não é de glória, aparentemente. Porque ele fala da dor do Pai, que mais uma vez coloca o seu povo no lugar de filho. E esse filho o envergonha de forma tão profunda, que Deus diz: eu não posso deixá-lo nesse lugar. Se você puder, depois reflita nesse texto com mais profundidade. Ele está em Deuteronômio 32. Mas aqui eu vou ler poucos trechos para que você entenda. Deus, como ele se sentiu perante o pecado do povo. Tem algumas pessoas abrindo, é Deuteronômio capítulo 32. Eu vou ler alguns versículos soltos que nos apontam para esses princípios que nós estamos estudando. O versículo 5, Moisés canta para o povo, declarando: corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada é. Você percebe que esse texto ele fala de deserdação. Ele diz: já não são seus filhos, porque uma vez foram e deixaram de ser. Porque corromperam-se contra ele mais uma vez. Essa é a mancha da humanidade, a mancha de filho que desonra e envergonha o seu pai de forma tão profunda que não pode ser a vergonha de um Deus perfeito. Nós somos todos criatura de Deus.
Mas o homem, esse texto prova que apesar de ser criatura com um plano divino de filiação, desonra a perfeição de Deus por meio da corrupção. Pais humanos e mães humanas podem ser envergonhados. Filhos e filhas podem fazer atrocidades horrorosas e envergonharem seu pai. Mas vocês imaginam a perfeição de Deus perante o nosso pecado? Se pais e mães humanos, pecadores que erram, se envergonham com o erro dos seus filhos, se eles forem muito graves, quanto mais o Pai, que é perfeito. No versículo 19, ao ver isso, o Senhor se irritou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Mais uma vez, ele estava apontando que antes eles eram sim filhos e deixaram de ser. Ele chama, no versículo 20, filhos sem lealdade. O conceito Bush, nesse texto do Cântico de Moisés, é apresentado como marca da humanidade. Essa é a nossa marca. A partir do versículo 28, ele fala: o meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento sacal. Quem dera fossem sábios, então entenderiam isso e atentariam para o fim que os espera. Sacal é o que eu queria para vocês, mas vocês só me entregam bucho. Eu queria sabedoria e alguém que soubesse viver segundo os caminhos que eu tenho. A retidão, a verdade, a bondade, o amor, mas vocês me entregam vergonha. Nesse cântico de Moisés, nós vemos que o plano era esse sacal, esse princípio profundo, mas o que o homem entrega, vez após vez na história, é vergonha. Mas existem, no Velho Testamento, segredos que para a época eram escondidos. Os judeus liam e ainda leem, e eles não conseguem ver os segredos escondidos no Velho Testamento que apontam para Jesus. Mas esse texto, ele diz algo que é a nossa maior felicidade. A partir do versículo 35, o Senhor diz: a mim pertencem a vingança e a recompensa. Pausa. Aqui o que Deus está falando é que aquela história lá em Provérbios que nós lemos, este é ele. O pai é a figura central, aquele que decide que filhos podem ser deserdados e escravos podem ser redimidos e adotados. Aquele que tem todo o domínio e sobre suas mãos o destino daqueles que estão com ele. E prestem atenção, ele fala: a mim pertence a vingança, mas a mim também pertence a recompensa. Sou eu que decido. E é lindo vermos isso, e é importante dizer que o Deus do Velho Testamento é o Deus de hoje, é o Deus do Novo Testamento. Nunca leia o Velho Testamento achando que você está lendo um Deus mau, e aí quando você termina o Velho Testamento, começa o Novo Testamento, você fala: agora chegou o Deus bom. Não. Aqui a palavra está dizendo que Deus, ele é sempre bom, e a ele pertence a vingança e a recompensa. Salomão entendeu isso. E ele falou: olha, existe alguém que pode mudar posições irreversíveis. É um pai. E continuando,
Ao tempo em que seus pés resvalarem, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas lhes dão de suceder se apressam a chegar. O Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a sua força se foi, e já não há nem escravo nem livre. O que ele diz aqui é o seguinte: essa palavra é uma palavra profética em 2 tempos. Primeiro, ela é uma palavra profética para o povo judeu, porque Moisés estava falando de algo que o povo ia viver anos depois. Eles iam entrar na terra prometida, mas mais vezes o povo se desviaria e viveria o pecado da corrupção, da idolatria, e eles viveriam consequências de vingança da parte de Deus, para que retornassem. Mas essa palavra profética também diz respeito a todos nós. Quando ela aponta para a condenação da corrupção humana, mas com uma gota de esperança, quando ele diz que o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. Sabe que palavra que ele usa no original quando ele diz servos? Escravos. Essa palavra servo ou escravo, ela tem a mesma origem hebraica na palavra de Deus. Então preste atenção no que ele está falando. Como filhos, ninguém conseguiu permanecer no lugar de filiação. Por meio da corrupção e da vergonha que me causam, viverão a consequência. Mas eu vou fazer justiça. Eu olho para os meus servos, aqueles que não conseguiram conquistar herança, posição, por conta própria. Eles estão completamente desprivilegiados, marginalizados, e eu olho e eu sinto compaixão. E assim como ele diz, eu decido quem vai ter vingança e quem vai ter recompensa, ele também diz, eu faço justiça por meio da minha compaixão. E eu quero terminar essa palavra no terceiro momento da história, onde esses 2 princípios são rasgados e clarificados aos olhos da humanidade, onde nós podemos encontrar uma saída clara perante a vergonha que causamos a Deus e perante uma sabedoria que não conseguimos alcançar nunca. Um estilo de vida reto que não alcançamos. Eu convido vocês a abrirem o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui nós temos a justiça de Deus sendo colocada em prática por meio da sua compaixão por nós. E o texto diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo foi a nossa única possibilidade de sairmos de uma posição irreversível de escravidão. E o que ele diz é, aquele que não conheceu o pecado, Cristo retornou a história para um lugar onde não existia o entendimento do pecado, mas não é o entendimento aqui, porque diferente de Adão e Eva, ele sabia o que era pecado ou o que não era, mas ele não conhecia, ele não experimentou, ele não viveu nada que não fosse correto. Ele reescreveu o princípio que nós precisávamos, ele veio ser homem. E ele que nunca envergonhou seu pai, nunca, em nenhum minuto, em nenhuma atitude, ele se fez vergonha. Ele se fez vergonha.
Sobre ele estava toda a vergonha da humanidade. E Cristo viveu um momento de deserdação no nosso lugar. Na cruz, ele viveu a consequência que Deus precisava cumprir na nossa vida. Mas por compaixão, esse único filho que não envergonhou o Pai, que não merecia, tomou nosso lugar e entregou a sua herança de eternidade quando morreu. Entregou a sua santidade como oferta e se fez vergonha e viveu um momento de afastamento do seu Pai. Essa provavelmente foi a maior das dores. Aquele instante de afastamento e de deserdação que Cristo nunca tinha vivido na sua eternidade. Para que nós saíssemos da posição de escravos. Eternamente escravos, se dependesse de nós. Mas redimidos e adotados, baseado no amor de Cristo. Redimidos e adotados. Gálatas 4, a partir do versículo 6, porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. O que o Senhor te entregou foi a mudança absoluta da posição de escravo para a posição de filho. E uma das coisas que encheu o meu coração para dizer para o povo de Deus, quando o Senhor me falou a respeito da revelação do que esse provérbio quer dizer, é que o Evangelho não é mais um conselho bom para uma vida melhor. Não é isso o Evangelho. Existem bons conselhos que o mundo pode te dar. Existem até outros bons conselhos que a Bíblia te dá. Existem bons conselhos que te tornam mais sábio, que te tornam mais inteligente, que te tornam mais próspero, mais rico, mais feliz. Essas são situações reversíveis, que sobem e descem, que mudam. Existem conselhos bons que você vai ouvir, mas o Evangelho de Cristo não é um bom conselho para uma vida melhor, é um conselho para uma nova vida. É uma mudança de algo que era irreversível, para ser uma mudança eterna e absoluta. A igreja precisa tirar outros conselhos e outras mensagens do mesmo nível de valor da mensagem do Evangelho da cruz. Não existe mensagem e não existe verdade que se compare à revelação de que Cristo nos tira da condição de escravidão eterna. Você não pode colocar essa verdade no mesmo lugar de nada mais, nenhuma outra verdade na sua vida, nenhuma outra decisão. A filiação é o destino mais importante que o ser humano pode encontrar. Nesse texto de Gálatas 4, ele fala de um filho menino que vive como escravo. Quando aplicamos na nossa vida, ele diz respeito a um cristão imaturo,
que sendo filho ainda vive como escravo. E o texto de Provérbios, ele aponta duas coisas que a redenção e a adoção traz, que é autoridade e herança. Mas a maturidade que Deus quer trazer na sua vida e o alerta que Ele quer trazer para a sua vida, se você já está em Cristo, é que existe autoridade e herança para você. A autoridade vem pelo poder do Espírito Santo que Cristo nos entregou. E a herança é, em primeiro lugar, a vida eterna, não mais a condenação, mas todas as outras coisas que recebemos com Cristo. Você precisa começar a buscar no Senhor maturidade e se colocar nessa posição de filiação. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu não sei se existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus. Que talvez esteja me ouvindo e pensando, onde ela quer chegar? E aí você ouviu o final da mensagem onde eu disse que Cristo ofereceu o lugar de filho e a herança para compartilhar conosco por amor, porque Ele pagou o preço. E você pensou, eu não sei se isso é para mim, não sei o que eu tenho que fazer. E eu quero deixar esse convite para você nessa manhã. Todos nós que estamos aqui, que nos declaramos cristãos, um dia tomamos uma decisão de crer nesse plano amoroso de Deus, de enviar o seu filho para que fosse sacrifício que resgatasse a humanidade. E o mais lindo é que quando você quer resgatar um escravo, você não pode pedir para ele pagar nada. Ele não tem nada. E assim somos nós. A salvação não veio por algo que a gente podia entregar, porque não tínhamos nada para entregar. Então ele fala, você só precisa crer. E esse é o caminho que Deus escolheu para a salvação, a fé. Existe alguém aqui que pela fé gostaria de fazer uma oração de entrega da sua vida para Cristo e mudar de posição espiritual, sair de um lugar de desprivilégio para um lugar de filiação, ser filho de Deus? Eu vou pedir para você levantar a sua mão para eu poder fazer uma oração com você, se tiver alguém aqui. É uma oração simples, mas muito transformadora. Alguém gostaria de fazer essa oração? Se você está nos assistindo pela internet, essa oração é para você também. Talvez esse vídeo tenha chegado na sua casa, e se você desejar fazer essa oração, só diga ao Senhor, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero Te entregar a minha vida. Recomeça a minha história. Recomeça a minha história. E para vocês que estão aqui e que são filhos, eu gostaria de fazer um convite de um posicionamento. Em primeiro lugar, colocando o Senhor
nesse lugar de pai e resgatando o seu lugar de filiação. Muitos cristãos olham para Deus como se fosse um dono de um servo. É claro que nós servimos ao Senhor. Assim como Paulo, lembrando de onde veio, eu sou escravo da orelha furada. Eu sou escravo, mas eu deixei de ser escravo, sou livre, mas eu lembro de onde eu vim. Então nós somos servos, mas somos filhos. E se você tem vivido e olhado para Deus, como se Ele fosse o dono de um servo, muitas vezes com medo, com receio, sem entender que você tem herança, sem entender o lugar de amor que Deus entregou para você, eu vou pedir para você levantar do seu lugar. Se você quer que o Senhor derrame sobre a sua vida a revelação da paternidade dEle, que cura as feridas, que nos traz renovo, que nos traz bênçãos espirituais, a paz que excede o entendimento, que tira o medo, porque não somos mais escravos do medo, mas graças a Deus temos o poder pelo qual clamamos Abba, Pai. Eu vou pedir, alguém gostaria de ficar de pé? Senhor Deus, não existem escravos na sua casa, no lugar íntimo. Somos filhos, Senhor. Senhor, e as circunstâncias da nossa vida muitas vezes roubam a fé, não da sua existência ou do seu amor, mas do nosso lugar de filhos. Não questionamos o seu lugar de pai, mas questionamos o nosso lugar de filho. E Senhor, eu clamo que o Senhor venha resgatar o entendimento e a fé de que não estamos aqui como empregados ou como servos, não estamos aqui, Senhor, como visitantes, não estamos como convidados quaisquer, somos seus filhos. Senhor, tira todo medo de que vai faltar. Tira todo medo de que muitas vezes estamos sozinhos nas situações. Tira todo medo, Senhor, de que o nosso futuro não é bom, que não podemos ter a certeza de um bom fim. Oh Senhor, derrama Espírito Santo, porque só o Senhor pode trazer a revelação verdadeira da filiação. O Senhor é Deus Pai, e o Senhor vê os seus filhos com amor, e o Senhor levanta a sua destra poderosa para cuidar dos seus filhos, porque somos frágeis, porque somos incapazes, porque somos imperfeitos, mas a sua paternidade nos assegura um lugar de paz. Oh Senhor, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a resposta. Tu és a resposta, Cristo é a resposta. E declaramos que esta igreja é uma igreja onde nenhuma outra mensagem de bem-estar, de triunfo, de alegria, nem bons conselhos estarão à altura da única mensagem que é necessária e suficiente para a humanidade, que é o Evangelho da salvação. O evangelho da cruz, de que um filho foi enviado por amor da humanidade, para que tivéssemos a nossa situação irreversível revertida pelo sangue de Jesus.
Declaramos a suficiência do sangue, a suficiência de Cristo, a suficiência do Pai. Declaramos a suficiência da igreja como corpo e unidade, clamando: volta, Jesus. Declaramos, Senhor, que o seu propósito é suficiente para nós. Não precisamos de outras respostas, somente o Senhor Jesus é a resposta para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém.